capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu e o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando nessa palavra do cego de Jericó, né? E aqui a gente vê que no início ele fala que depois foram para Jericó e saindo de Jericó. Então fala que o Senhor havia ido para Jericó e depois aqui está falando que está saindo. Quando o Senhor entrou em Jericó, ele viu a Zaqueu. Zaqueu queria muito ver Jesus. No momento que ele chegou lá, Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava lá e ele queria vê-lo. O que ele fez? Ele subiu numa figueira brava para vê-lo. Então, quando ele entrou, ele fez uma obra. Quando ele saiu, ele fez outra. Ele entrou bem e saiu bem. É assim que a gente tem que entrar nos lugares. Quando a gente tem que entrar nos lugares, a gente tem que deixar testemunhos. Ali, ele fez uma grande obra na vida de Zaqueu, quando ele entrou. Ele salvou, embora muitos julgassem porque ele estava comendo na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era um publicano, era um homem que roubava através dos impostos, mas Zaqueu arrependeu-se, falou que ia devolver tudo que tinha tirado do povo, tudo aquilo que não pertencia, ele ia devolver, ele se arrependeu grandemente. E aí quando ele está saindo, provavelmente Bartimeu já tinha ouvido falar sobre ele, já sabia o que tinha acontecido, já estava com aquela mente, já estava na mente dele o que tinha acontecido, e ele estava ali, ele ouviu falar que Jesus estava passando. Jesus estava ali, então ele já ficou a postos. Quando Jesus voltar, eu vou esperar por ele aqui, porque eu quero também a minha bênção. E assim aconteceu com ele. Ele recebeu aquilo que ele queria. Então quando a gente entra nos lugares, a gente precisa entrar e sair bem. Entrar e sair, deixando testemunho, deixando a palavra do Senhor, deixando coisas boas. A gente não pode nunca entrar no lugar e ser expulso de lá, sair de lá mal falado, não ser mais recebido, as pessoas não querer que nós voltemos lá. Meu Deus. É isso que nós temos que evitar. Porque nós somos espelho sem dúvida de Cristo. Então, se nós damos mau testemunho, as pessoas não vão querer servir a Jesus. E aqui, também ele fala aqui, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava sentado junto ao caminho. A palavra de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Aqui está falando que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, então ele não estava no caminho do Senhor. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos vendo muita gente dentro da igreja, mas que não está no caminho. Está apenas ao lado, está sentado no canto, está andando no meio-fio, está fazendo as coisas do seu próprio jeito. Aqui o versículo fala que uma multidão seguia Jesus. Mas Jesus não
quer multidão seguindo ele. Jesus quer pessoas louvando a ele. Porque muitos daqueles que estavam seguindo a Jesus ali, uma grande parte daquela multidão, não seguia porque se interessava por Jesus, porque tinha amor por Jesus, porque queria louvar a ele. Queria apenas ver se ele dava um passo errado para levar aos superiores, para condená-lo, para levar à prisão, como foi feito. Achando ele inocente, foi feito isso. Mas muitos dos que acompanhavam ele ali, estavam procurando uma falha nele. Então ele não quer multidões seguindo ele. Ele quer multidão louvando a ele. Então sempre que nós estivermos na casa do Senhor, eu sempre quero lembrar disso. Nós não podemos estar à beira do caminho, nós temos que estar no caminho, seguindo ao Senhor. Porque foi isso que ele falou: eu sou o caminho. Então nós temos que louvar a ele e andar no caminho do Senhor. Amém. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, eu ouvir pela palavra de Deus. Então aqui no 47 fala que ele, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Então a fé, ela vem pelo ouvir. E ele ouviu. E a fé germinou no coração dele. Ele estava ouvindo sobre Jesus, que Jesus estava em Jericó, o que Jesus havia feito ali, e ele teve fé no coração dele, que ele também podia ser salvo, que ele podia ser livre daquilo que estava sobre ele. Amém. E quanto mais o povo mandava que ele se calasse, mas ele gritava, e ele clamou. As pessoas falavam, mandavam ele se calar, mas ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava: tem misericórdia de mim. Nós precisamos clamar, nós precisamos gritar ao Senhor em alta voz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecadora. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com necessidade. Senhor, eu preciso de Ti. Em todo o tempo nós precisamos fazer isso, clamar. Mesmo que o povo nos mande calar, ainda que a multidão diga para nós nos calarmos, nós não podemos. A internet manda a gente se calar, a televisão manda a gente se calar, o vizinho manda a gente se calar. Nós não podemos. O meu prédio, houve uma época que foi proibido fazer culto nos lares, mandando o quê? A gente se calar, porque diz que o nosso louvor, o nosso culto estava incomodando o nosso vizinho. Então o vizinho foi reclamar para o síndico que estava tendo muito barulho, que estava incomodando ele, e nos mandaram nos calar. Mas nós não nos calamos, nós continuamos fazendo nosso culto. Procuramos fazer com um volume menor, fazer mais cedo, porque tem um horário para poder você estar fazendo barulho. Então nós procuramos fazer os cultos mais cedo, mas nós não paramos. Então nós não podemos parar, porque a multidão mandou nós pararmos. Porque o vizinho mandou nós parar, porque o patrão mandou nós parar, porque o colega de trabalho mandou nós parar. O nosso filho em casa, o nosso marido não concorda com a nossa fé, nos manda parar, nossa mãe, nosso pai. Nós temos que continuar, indiferente do que o outro está falando. A nossa fé não pode se calar, porque a fé, ela vem no ouvir. E se nós continuarmos a falar, o nosso vizinho, aquele que está mandando nos calar, o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, aqueles que estão mandando nos calar, eles vão acabar ouvindo, e a fé também vai germinar no coração dele, porque eles vão ouvir. Porque a palavra está dizendo em Romano que a fé vem pelo ouvir. E foi essa fé que Bartimeu ouviu e que nasceu no coração dele, e que fez ele clamar pelo Senhor. Glória a Deus, santo, santo Deus. Tu és fiel, Pai. 48. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sempre que você clama, você também toca no coração de Deus. E como que você toca no coração de Deus? Orando, jejuando, clamando. Então aí ele vê a sua fé. Porque às vezes você fala que você tem fé, você fala que você acredita, mas não é verdade. Mas quando você coloca essa fé em prática, quando você coloca tudo aquilo que você tem no seu coração em prática, você demonstra isso,
aí sim você percebe que o Senhor move. O Senhor, Ele faz as coisas ao seu redor. Mas quando você coloca em prática a sua fé, e é clamando, como eu disse antes, é orando, é jejuando, é louvando ao Senhor, que você vai mover o coração de Deus. Você vai mover o coração do Senhor Jesus. Só demonstrando, porque falar com palavras não vai adiantar. Nós precisamos mover o coração do Senhor. 47. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus parou. O que fez Jesus parar? O clamor, o grito. Assim como a mulher do fluxo de sangue fez Jesus parar no momento em que ela tocou na hora dele, porque ele sentiu, saiu virtude dele, ele parou. A mesma coisa que o clamor de Bartimeu fez o Senhor parar. Pera, tem alguém ali me chamando, tem alguém clamando por mim, tem alguém exercitando a fé. E ele parou e ele disse: venham, tragam-o para mim. E todos aqueles que no momento antes mandavam ele se calar: para de incomodar o mestre, se cala, você está atrapalhando a gente ouvindo. Todos aqueles que mandavam ele ficar quieto, agora estavam falando para ele: vai lá, ele está te chamando, vem. Então as testemunhas ali do milagre na vida dele. Aqueles que viram que mandou você se calar, vai ser testemunha do milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém. Aqueles que disseram para você que não valia a pena, que não adiantava, para você desistir disso, vai ver o rebuliço que o Senhor vai fazer na sua família, a restauração que Ele vai fazer no seu lar, quando você clamar com alta voz, quando você gritar ao Senhor. Ele vai parar, Ele vai te chamar e Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar a sua casa, Ele vai restaurar a sua saúde. Ele vai abrir uma porta de emprego. Ele vai fazer para você aquilo que você precisa. Porque Ele sabe daquilo que você precisa. Mas você precisa seguir a Ele. Ter a certeza de que você vai receber dEle. Porque não adianta apenas você falar, você orar, você pedir, mas você depois ir procurar uma outra coisa. Você tentar agir com as suas próprias mãos. Você tentar fazer por si mesma. Isso não vai resolver. Porque você coloca na mão de Deus e depois você tira. Você coloca na mão de Deus e depois você tira. Você briga com o seu marido, você briga com a sua filha, briga com o seu genro, com a sua nora, com o seu parente, com o seu vizinho. E aí você colocou aquele assunto na mão de Deus, mas você vai brigar com ele, como é que o Senhor vai resolver? Se você não está dando um testemunho, como é que o Senhor vai resolver aquilo? Se você coloca aquela situação na mão dele, depois você vai e você tira, agindo com o seu próprio interior, da sua própria maneira, com a sua própria índole. Nós não podemos agir desta maneira. Nós temos que clamar, nós temos que esperar o Senhor parar e nos perguntar: o que queres que eu te faça? Amém. Foi o que ele fez aqui. Que assim seja. Que aqui ele chamou, tem de bom ânimo, no 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa, lançou de si a sua capa. Essa capa que ele usava, segundo os historiadores, era uma marca da situação dele. Que na época dele, eram os romanos que comandavam. Então o governo, ele tinha que autorizar tudo na cidade. Inclusive mendigar. E essa capa era um símbolo de que o governo romano autorizou ele a ficar à beira do caminho mendigando. Então qualquer um que visse ele naquela situação sabia que aquela era a vergonha dele, que ele era impuro. Então as pessoas leprosas, as pessoas cegas, pessoas que estavam em situação que tinha que viver afastada da sociedade, usava essa determinada capa. Alguns historiadores até diziam que essa capa tinha uma determinada marca, uma sigla, umas palavras, só que não é comprovado, mas que marcava assim, que era dada pelo governo romano.
para marcar que aquela pessoa era uma pessoa afastada da sociedade. Era um mendigo. Então aquela capa simbolizava o estado dele de cegueira, o estado dele de calamidade, de pobreza total, de mendigo. Então, quando ele lançou fora aquela capa, ele falou: eu largo esta vida. Amém. Eu quero neste momento mudar de vida. Glória a Deus. E nós estamos dentro da igreja carregando esta capa. Eu não estou falando aqui dos irmãos aqui, estou falando da igreja de maneira geral. Tem muita gente dentro da igreja de Cristo que ainda está carregando essa capa. Não se desfez dela. Bartimeu lançou fora, jogou. E as pessoas estão ainda com ela dobrada ali do lado, porque a qualquer momento ela pode precisar. É a capa da mentira, é a capa da prostituição, a capa da idolatria, a capa da fofoca, da falta de amor, da falta de perdão, a falta do temor ao Senhor. Então, uma capa que está sobre ela, que ela não consegue se livrar. E depois, não consegue ver o milagre do Senhor na vida, porque não consegue escapar dessa capa que foi que ela mesma colocou sobre ela. E não percebeu que o Senhor já tirou esse jugo dela, já tirou essa capa. Essa capa da vergonha não tem mais. Você precisa se libertar dessa capa. Você precisa aceitar aquilo que o Senhor tem para fazer por você. Abrir mão dela de uma vez por todas. Abrir o seu coração, liberar perdão. Abrir o seu coração e aceitar a pessoa como ela é e pedir ao Senhor para mudar. Porque você fala assim: irmã, mas você não sabe o que foi que fulano fez para mim. Você já parou para pensar o que foi que você fez para o ciclano? Se o ciclano ali não pensa a mesma coisa de você, e aí você não consegue perdoar aqui a pessoa que você acha que ela fez uma coisa para você que é imperdoável? Então essa falta de amor das pessoas dentro da igreja é que está fazendo o evangelho cada vez mais diminuir ao invés de crescer. Porque as pessoas não estão conseguindo, mesmo dentro da igreja, elas estão andando à beira do caminho e não no caminho. Elas estão sentadas ali ainda mendigando. Não estão olhando para aquilo que o Senhor tem para elas. E não é porque eu sou filha do rei, eu sou a menina dos olhos do rei, eu posso tudo. Não, é ser humilde dentro da casa do Senhor. É aceitar aquilo que você tem do Senhor. Saber que você não tem direito àquilo, mas por graça e misericórdia o Senhor fez aquilo por você. E você tem que liberar aquilo para que aquela pessoa que está próxima a você também possa receber essa graça e essa misericórdia. Vamos abrir mão dessa capa que está nos impedindo de chegar ao Senhor. Uma capa maligna que tem nos acompanhado cada dia mais e mais. Amém, Senhor. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Precisava perguntar o que é que ele queria? Precisava. Porque o Senhor, Ele sabe tudo. Mas Ele quer que nós declaremos com os nossos lábios. Ele quer que nós falemos para Ele o que é que nós queremos dEle. Em João, eu acho que ver aqui. 70. Eu anotei aqui, ele fala que ainda não me pedistes nada. Deixa eu ver, foi quando eu acho que é 14, ficaria agora, né? Deixa eu ver, peraí que eu acho aqui. Eu já tinha até marcado. Não marquei ali, mas marquei aqui. É o João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, ele declarou aqui. Foi Jesus quem disse isso. Até agora não me pedistes nada. Como é que você quer receber do Senhor
se você não pediu? Então você tem que declarar. Ele sabe o que você quer. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Mas você precisa declarar com seus lábios: Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, eu preciso que os meus filhos sejam livres dessa situação que ele está. Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha família. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Eu preciso declarar. Porque ali ele era mendigo. De repente ele não ia pedir para Jesus para que curasse a cegueira dele. De repente ele ia pedir para tirar ele do estado apenas de mendigo, dar um teto para ele, dar uma situação financeira melhor. De repente ele ia pedir que não sentisse mais frio. Vai saber o que ele ia pedir? A gente não sabe. Pessoas às vezes se acham que a pessoa quer uma coisa e ela quer outra completamente diferente. Porque a palavra mesmo diz que nós não sabemos pedir. Então, de repente, o Senhor sabe que ele precisava da visão, mas não sabe o que ele queria pedir. Vai falar, o que você quer? Senhor, que eu veja. Então é isso, que eu veja. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, eu preciso de tal coisa. Qual é a sua necessidade? Fale ao Senhor. Ele quer ouvir aquilo que você tem para declarar a Ele. Ele quer ouvir o seu clamor. E quando você fala, é a maneira também de você manifestar a sua fé. Quando você diz para o Senhor aquilo que você precisa, é uma forma de você manifestar a sua fé pelo Senhor, que você acredita no que Ele vai mudar a sua situação. É uma maneira de você colocar em prática a fé que você diz ter por Ele. Quando você declara aquilo que você precisa do Senhor. Que assim seja. É uma forma de você declarar a sua fé ao Senhor. É uma forma de você declarar o seu amor. É uma forma de você louvar ao Senhor. Pedindo e agradecendo pelaquilo que você recebeu. Sempre. 52. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Quando você receber a sua bênção, aquilo que você está pedindo, você não pode, agora já fui curada, não preciso mais seguir o Senhor. Eu já recebi um emprego, não preciso mais do Senhor. A minha família já foi restaurada, eu não preciso mais do Senhor. Não vou voltar para a beira do caminho, não vou ficar no caminho, não. Seguir o caminho, se manter no caminho do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele largou a capa dele, passou a seguir ao Senhor. Não fala para onde que ele foi, para onde que se o Senhor saiu da cidade, se ele foi seguir o Senhor, para onde a cidade, para onde Jesus foi. Só fala que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então é isso que a gente tem que fazer. Seguir Jesus. Não fazer como os 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Se manter firme no Senhor. Porque o Senhor, ele só foi uma vez para Jericó. Então, se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade, ele ia morrer cego. Não ia haver outra chance para ele. Então, nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Sempre que surgir uma oportunidade na nossa vida, nós temos que agarrá-las. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós desejamos por medo, por dúvida, por incertezas. Porque, mas eu vou ter que abrir mão, porque eu gosto de dançar, eu gosto de passear com os meus amigos, eu gosto de ir no domingo ir para o parque, eu gosto de não sei o quê, aí eu vou ter que ficar indo para a igreja, vou ter que abrir mão disso. É isso que as pessoas estão fazendo? Não querem seguir a Jesus para não abrir mão dessa vida prazerosa aí fora que é passageira, sem pensar no amanhã, perdendo as oportunidades que o Senhor está dando hoje. Cada vez que nós perdemos uma oportunidade que o Senhor nos dá, menos chance nós temos de salvação. E Ele está dando várias oportunidades. Bartimeu aqui só teve uma, porque o Senhor só foi uma vez a Jericó. Bartimeu só teve uma oportunidade e ele agarrou ela. Nós temos tendo muitas oportunidades. O Senhor está dando várias oportunidades para nós. A palavra está sendo pregada para todo canto.
A palavra está sendo falada em todo canto. E as pessoas estão recusando a palavra. Várias oportunidades estão sendo perdidas até a hora que o Senhor falar, não dá mais. Jesus continua parando e ouvindo ao clamor e chamando, tragam-me. Jesus continua ainda. Mas vai haver um momento que não vai ter chance mais. Vai haver um momento que ele vai continuar o caminho e ele não vai parar, não importa o quanto a pessoa clame. Não importa o quanto a pessoa grite, o quanto a pessoa peça por misericórdia, vai haver um momento que ele vai continuar caminhando e ele não vai parar. E aquele que estiver caminhando com ele em louvor, vai receber a bênção. Aquele que estiver apenas para bisbilhotar, apenas que tiver apenas para ver qual é a falha, vai ficar na beira do caminho. Nós precisamos tomar cuidado para não perder a nossa oportunidade. Precisamos tomar cuidado para não perder aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus.